A gente fala muito na internet sobre depressão, sobre sofrimento, sobre como a nossa saúde mental é afetada por muita coisa. Mas a gente nunca conversa sobre o que acontece depois disso. É sobre isso que a gente vai conversar lendo o relato do Senji. Eu sou sobrevivente e tô aqui com o Macaco. Lembrando, caso você queira que seu relato, seu desabafo, qualquer situação que você esteja vivendo ou algo que você esteja sentindo seja trazido aqui pela gente, isso basta você ir até o link que tá no comentário fixado desse vídeo ou no link da descrição, preencher o formulário e aguardar. Talvez em breve a gente traga o seu relato aqui para trazer algumas reflexões a respeito e tentar te ajudar. E caso você queira e possa fazer uma doação para fortalecer o nosso trabalho, na descrição também tem o link do LivePix para que você possa enviar qualquer valor. E caso você queira apoiar o canal de alguma outra forma, financeiramente falando, você também pode se tornar membro por menos de R$10. Vamos ao relato. Opa, bom dia, bom dia. Estou escrevendo isso às 5 da manhã, depois de não conseguir dormir novamente. Pode me chamar de Senji. Eu tenho 20 anos, atualmente, e eu trabalho. O meu relato é meio complicado de explicar, até pra mim. Eu sempre vejo as pessoas falando sobre a depressão e como ela afeta a vida delas, mas eu nunca vi ninguém falando sobre o que vem depois. Durante os meus 14 a 17 anos, período em que infelizmente acabei desenvolvendo a doença por conta da pandemia, eu passei por um momento bem difícil. Eu não tinha motivação pra nada, não levantava da cama, não saía do quarto e sequer tinha vontade de mexer no celular. Eu só existia naquele cômodo, em silêncio absoluto. Quando fiz 18 anos, tive de fato uma melhora. Procurei terminar o ensino médio, arrumei um emprego e conquistei até o meu próprio carro. Porém, nenhuma dessas conquistas me trouxe uma alegria genuína, apenas um sentimento de vazio. Toda vez que eu fecho os olhos, ainda vejo flechas daquele meu antigo eu e sinto o peso do tempo que perdi por ter jogado os melhores anos da minha vida. Agora, como adulto, até faço as coisas que eu preciso fazer, mas nada me traz alegria. Eu mantenho apenas uma máscara para socializar e deixar o ambiente agradável, mas por dentro o sentimento continua, o mesmo vazio de sempre. Eu só queria tirar esse peso do peito e saber se não sou o único que já passou por isso. Eu já adianto, Senji, que você não foi o único e não é o único passando por isso. Antes de qualquer coisa, obrigado por ter escrito esse relato, né? Você ter escrito isso às 5 da manhã, depois de uma noite que você não conseguiu dormir, diz muito sobre todo esse problema que você tá passando, e eu fico feliz de você ter compartilhado isso com a gente, porque você não apenas, eu espero, é ajudado pelo que a gente fala aqui, mas também ajuda outras pessoas que passam por isso a não se sentirem sozinhas. Tem uma coisa interessante que você fez no seu relato, que é de você ter apontado esse sentimento de ausência de quando a gente fala de saúde mental. No sentido de que todo mundo fala sobre a queda, a depressão, a doença. A gente foca muito o quão baixo um ser humano pode chegar por conta de uma depressão, por exemplo, mas quase ninguém fala sobre o que acontece quando você sai dessa depressão e ainda assim percebe que, embora você tenha uma vida funcional, você não sente nada. Mais uma vez, você não é o único que passou por isso, você só tá num lugar que poucas pessoas conseguem entender ou até mesmo colocar em palavras isso. Eu quero que uma coisa fique clara pra você, que talvez você possa estar sentindo que isso seria uma espécie de ingratidão sua com a vida ou algo parecido. Parece, talvez, o que algumas pessoas dizem, que é, olha só, fulano ali conquistou as coisas e aí reclama que não tá feliz. E eu aqui que não tenho nada, continuo triste. Eu quero que você perceba que esse sentimento que você tem em relação a não conseguir celebrar suas felicidades é uma característica bem comum, inclusive, da própria depressão. Eu não sou um profissional de saúde para chegar aqui e falar para você ainda tem depressão. Mas é claro que alguns sintomas talvez ainda se façam presente em você. A diferença é que você conseguiu se tornar mais funcional, apesar da doença. Embora seja bem clichê a gente chegar aqui e pedir para as pessoas fazerem terapia, eu acredito que o seu caso é um desses que vale a pena, uma vez que você já tem uma vida estruturada, você começar a investir num psicólogo, por exemplo. Talvez inicialmente sem pensar em psiquiatra ou algo do tipo, mas para conseguir refletir mais sobre si mesmo e chegar em algumas respostas que o Macaco e eu, a gente não vai conseguir trazer pra você aqui. O que você tá sentindo, falando em psicologia, né, é comumente chamada de anedonia. A gente falou sobre isso no relato anterior, que seria uma espécie de dificuldade ou de incapacidade de você sentir prazer até nas coisas que normalmente deveriam trazer prazer. Tem pessoas com anedonia que compram coisas e não se sentem felizes pelas coisas que compraram. Tem pessoas com anedonia que passam em concursos muito disputados e não sentem felicidade por terem passado no concurso. Tem pessoas com anedonia, por exemplo, que vão buscar prazer com sexo com várias pessoas e toda a experiência continua sendo terrível. A grande questão é que esse é um dos sintomas mais persistentes da depressão e também é um dos últimos sintomas a desaparecer. O que muitas pessoas não sabem é que a recuperação da depressão nem sempre acontece de uma vez só.
Não existe uma linha clara de eu tenho depressão e agora eu tô curado. O que acontece às vezes é que a pessoa tá em depressão e aí ela se torna funcional e acha que não tem a depressão. E muitas vezes, nessa fase, a pessoa deixa de se cuidar ao ponto dela voltar com sintomas mais pesados. Então, o que eu quero conversar com você, Senji, é que eu não quero que você torne a depressão um fantasma na sua vida que sempre vai se fazer presente. Mas eu gostaria que você pensasse de fato de será se a sua funcionalidade como ser humano significa realmente a ausência de uma depressão? Eu pergunto isso, como eu te falei, eu não sou psicólogo, eu não sou nada. A gente, Bacaque e eu, nós somos especialistas em nada aqui, simplesmente conversando e tentando trazer um pouco mais de empatia com esse canal. Mas eu fico me perguntando se realmente você não sente que você cogitou que está curado da depressão porque se tornou funcional, mas será que ainda não existe uma parte dela que acaba te sabotando nisso tudo? Tem um neurocientista chamado Kent Barrett. Ele passou a carreira dele mostrando algo que muda bastante essa conversa que a gente está tendo. No nosso cérebro, querer e gostar são dois sistemas diferentes que a gente acha que é um só. Você pode correr atrás das coisas, você pode cumprir metas, você pode fazer o que precisa ser feito, e mesmo assim o circuito responsável pelo prazer, pela dopamina, continua desligado. Depois de uma depressão longa, é justamente esse sistema do gostar, que a gente chama assim, que costuma demorar mais para despertar. Então quando você fecha os olhos e sente esse peso, talvez seja esse sistema ainda que não reiniciou. E isso se reinicia muito mais rápido, claro, com terapia, com a ajuda de um profissional, com a ajuda de alguém que realmente seja gabaritado para isso. Esse estado intermediário tem até um nome que ele é conhecido, em que você não tá mais afundado, mas também não se sente realmente vivo. O sociólogo Corey Keyes, ele chamou isso de languishing. É esse vazio esquisito de explicar, sabe? Essa sensação de estagnação. É o contrário de crescer, de florescer sem ser exatamente uma doença. É aquela história de que não é o fundo do poço, mas também não é viver plenamente. Eu gosto de chamar isso de limbo. É aquele sentimento que você nem tá feliz, nem tá triste, e também não chega a ser uma apatia a qual você não sente absolutamente nada. Na verdade, é como se você sentisse as coisas, mas numa escala de 0 a 10 você sentisse, sei lá, no nível 2. Então, mais uma vez, com certeza, alguns inscritos que estão me ouvindo agora se identificaram com isso, do tipo, caramba, sobrevivente, eu realmente me sinto assim. Eu tenho felicidade, eu tenho tristeza, mas é meio que um sentimento de limbo mesmo o tempo todo. E a partir do momento que a gente percebe isso, pode ser simplesmente uma questão cerebral mesmo, questão de hardware desajustada, em que psiquiatras vão tentar resolver de forma medicamentosa, psicólogos vão tentar resolver de forma mais a longo prazo. O grande ponto é até que ponto a gente consegue conviver com isso sem buscar ajuda para tratar isso. É a sugestão que eu tenho, e desculpa fugir do velho clichê desse canal aqui, mas talvez você precise de terapia. E uma coisa que vale a pena ressaltar também, que complica um pouco esse cenário, é que depressão não é tão preto no branco assim quando a gente tá falando de diagnosticar um quadro depressivo. Até porque é uma série de vários outros fatores. A gente pode falar de fatores ambientais ou circunstanciais, que no caso dele foi a pandemia, e a pandemia por si só já trouxe muitos problemas emocionais para muita gente, porque teve aquela quebra da rotina, teve aquele isolamento, muitas pessoas passaram por momentos mais estressantes em casa ou fora de casa, muito embora também existam fatores bioquímicos que acabam contribuindo para que uma pessoa desenvolva depressão, além de fatores genéticos também que acabam entrando nessa equação. Nesse caso é difícil definir o que torna uma pessoa depressiva de verdade, ou pelo menos tentar encontrar qual que é a raiz de todo esse problema. Você tem, por exemplo, pessoas que vieram de um ambiente extremamente precário ao longo da vida, mas que não necessariamente desenvolveram depressão, enquanto você tem pessoas em uma condição financeira mais abastada, digamos assim, e ainda assim também enfrentam sintomas depressivos. A mesma coisa acontece com pessoas que têm bons ambientes, que elas construíram um bom ambiente ao longo da vida, mas ainda assim se sentem deprimidas ou com essa sensação de vazio. Ao mesmo tempo que tem pessoas que chegaram no ponto da vida tão miserável que o próprio ambiente delas faz com que elas fiquem depressivas. Nesse caso, esse é um dos motivos da gente acabar orientando as pessoas a procurarem terapia, porque esse diagnóstico é muito mais complicado do que parece e é algo que só um profissional pode fazer por você. Mas quando a gente trata de todo esse aspecto de uma forma mais filosófica ou refletindo mais a respeito, uma coisa que me chamou a atenção no relato dele foi quando ele fala que, embora ele tenha conseguido algumas conquistas na vida, essas conquistas não trouxeram para ele um certo sentimento de alegria. Existe a possibilidade da depressão afetar, sim, esse sentimento, essa percepção das conquistas que você tem ou da satisfação que você vai ter com essas conquistas, mas quando a gente entra na parte um pouco mais filosófica dessa história toda, é meio inevitável que a gente acabe citando Schopenhauer nessa parte, por conta daquela filosofia dele de a ânsia de ter e o tédio de possuir, ou na forma que ele escreveu que a vida nada mais é um pêndulo, e esse pêndulo constantemente oscila entre a dor e o tédio. No caso, como se constantemente a vida consistisse num sofrimento que você tem por procurar alguma coisa que te satisfaça, ao mesmo tempo que você consegue aquela coisa pra você e você percebe que não era bem aquilo
que você queria. Então, essa condição humana de sempre querer alguma coisa, inclusive Schopenhauer também escreveu sobre isso, na frase dele de que todo desejo nasce de uma carência, de uma insatisfação, era a ideia de que as pessoas constantemente, por conta da falta que elas têm de algo, elas procurassem maneiras ou outras conquistas ou qualquer coisa do gênero para que ela conseguisse suprir aquela carência que ela sente, mas quando ela consegue aquilo, fica sempre aquele sentimento de vazio. Na verdade, na vida humana como um todo, as coisas funcionam assim. Para muitas pessoas, o motivador maior para fazer tudo é a escassez. É um princípio da economia, inclusive, que algumas coisas vão ter mais valor ou não, dependendo do quão escassas elas são. As pessoas, por natureza, tendem a colocar mais esforços naquilo que é escasso, porque a partir do momento que você tem consciência da escassez, quando você tem consciência de que você precisa de alguma coisa, é natural que você vá se movimentar para conseguir aquilo para você. Porém, quando a gente está tratando de sentimentos humanos, em uma sensação de satisfação com a própria vida, a gente acaba caindo numa espécie de vazio existencial por achar que aquilo que a gente precisava era de fato algo que conseguiria suprir uma certa necessidade emocional ou mesmo existencial que nós temos enquanto pessoas. Quem chegou a falar sobre isso, inclusive, foi o Lacan, e um dos conceitos que ele tratava na psicologia dele, eu acho que ele era psicanalista, se eu não estou enganado, mas ele tinha dentro da teoria dele uma frase, nessa frase ele dizia que o desejo é a metonímia da falta a ser. Embora pareça meio confuso, é meio difícil de entender, mas a ideia dele era o seguinte, de que as pessoas têm necessidades, demandas e que elas têm desejos pelas coisas. Nesse caso, as pessoas sempre colocam o desejo delas em objetos diferentes, porém à medida que elas vão alcançando aqueles objetivos, esse objeto de desejo acaba mudando. É como se num determinado momento da sua vida você quisesse alguma coisa, a partir do momento que você consegue aquela coisa, esse objeto de desejo que você tem vai para outra coisa e assim acontece sucessivamente. Inclusive o Schopenhauer falou sobre isso, que uma das coisas que acaba movimentando muitas pessoas é querer sempre, mas nunca se satisfazer com aquilo que elas têm. E embora a gente tenha partido para essa parte um pouco mais viajada da conversa, existe um fator nessa história toda que inclusive a gente já tratou aqui indiretamente ou até diretamente em alguns vídeos, que é justamente essa ideia de que muitas das vezes a gente vai ter que colocar as nossas metas, os nossos objetivos em conquistas que quando a gente alcançar, muito provavelmente a gente não vai ter aquela sensação de felicidade que a gente esperava ter quando encontrasse. Muito disso também vem daquela ideia de que a felicidade de verdade em uma coisa está no processo que você tem até alcançar aquilo. Já que quando você alcança de fato aquilo que você quer, muitas das vezes aquilo que você queria não era bem o que você esperava, não era bem aquilo que você imaginava, não era bem aquela expectativa toda que você tinha. Então você pega, por exemplo, um carro, que foi o que ele citou no relato. Você coloca esforços na sua vida para que você consiga comprar o seu próprio carro, para que você consiga ter seu próprio meio de transporte. E quando você consegue, embora tenha aquela felicidade de que você conseguiu, aquele sentimento de conquista, não é bem aquela idealização toda que você tinha na sua mente. Nesse cenário, embora pareça bem pessimista do modo que eu tô falando, existe um fator de que, em muitos casos, o que faz falta de verdade é a falta que nós temos das coisas. E embora isso pareça confuso, é mais ou menos aquela ideia de que o que realmente faz com que a nossa vida tenha algum sentido é justamente essa busca por alguma coisa. Nesse caso, embora você sim consiga se manter funcional, isso é uma coisa muito positiva, é importante também que você tente, na medida do possível, não tentar colocar todo o significado da sua vida nessas coisas que você conquista com o tempo. Porque se você coloca todo o propósito da sua vida, se você reduz toda a sua vida a essas pequenas conquistas que você tem, você vai ter que constantemente sofrer procurando uma outra coisa pra buscar, porque senão você nunca vai estar satisfeito de fato. Acho que até o Wesley chegou a falar isso certa vez, não lembro se foi na RD, de que é importante que você tenha metas tanto pro seu curto prazo quanto pro seu longo prazo, mas que para as coisas que estão no longo prazo, essas coisas que vão, digamos assim, ser os seus objetivos de vida, você deve colocá-las como inatingíveis, no sentido de que você vai ter que se dedicar uma vida inteira para alcançar aquilo, para que isso te traga algum senso de propósito ou mesmo uma certa sensação de satisfação à medida que você alcança. É aquilo que a gente vive falando do Viktor Frankl aqui, aquilo que a gente fala do Camus e de outros pensadores, de que na maioria das vezes o que falta para que a gente talvez tenha uma direção, um propósito, mesmo para lidar com esses momentos em que a gente está frustrado e se sentindo vazio, é algo que seja maior do que nós mesmos. Isso pode ser uma responsabilidade, seja com você, seja com alguma pessoa, ou seja na forma de você mesmo lidar com a sua própria depressão, porque você também é uma pessoa que merece atenção, que merece dedicação por si mesmo, e isso pode ser uma coisa que te motive no longo prazo a se manter apesar desse sentimento de vazio que você tem no presente. Uma parte do relato do Senji que me chama muita atenção é quando ele diz que jogou fora os melhores anos da vida dele. E Senji, eu queria que você escutasse isso com muita calma, tá?
porque essa frase é mais um sintoma falando através de você e não você realmente falando. Essa ideia que a gente tem de que a adolescência representa os melhores anos e depois disso tudo piora, eu posso dizer que é uma das mentiras mais cruéis que a depressão consegue contar pra gente. Eu não sei se o macaco vai concordar comigo, mas... Eu concordo perfeitamente. Já entendeu, né? A adolescência é o pior momento da nossa vida. Por mais que agora eu seja adulto, tenho uma série de contas pra pagar, uma família pra cuidar, eu me ferro trabalhando o dia inteiro aqui. Isso aqui, esse sofrimento que eu tenho da minha vida, nem se compara ao sofrimento que eu tive quando eu era adolescente. Eu posso dizer que eu acredito que na visão da maioria dos adultos, os melhores anos começam a partir dos 20 ou 30 anos. Porque é justamente nessa fase que você já completou o seu cérebro, digamos assim, você já concluiu todo o processo de formação do seu cérebro, o processo de hardware mesmo, e aí você já tem a sua personalidade consolidada, ou pelo menos muito mais fixa do que era na adolescência, você já não tem tantas crises de identidade, e finalmente a partir dos 20 e 30 anos, lembrando que isso é uma visão pessoal, você começa a viver de verdade. É como se a vida inteira, dos 0 aos 30 anos, fosse uma espécie de tutorial, sendo que a gente sofre muito mais no tutorial inicial, porque a vida é um Dark Souls da vida e joga logo um chefão pra gente aprender as dinâmicas do jogo. Do ponto de vista biológico... Só desculpa te interromper, mas eu acho que até o Jung também falava sobre isso, que a vida de um homem, por exemplo... Sobre Dark Souls? Não, sobre a vida das pessoas começar de fato só lá por volta dos 40 anos, que é quando a pessoa já tem uma certa estrutura, tanto financeira quanto emocional pra lidar com a vida como ela é de verdade. Olha só, então o Jung já foi bem mais longe, né? 40 anos já é... que assim, eu não discordo de fato, mas eu acho que com os 40 anos também vem um pouco de baixa energia pela idade. Embora eu acho que a vida realmente fique melhor, a gente já não tem mais tanta energia assim pra fazer as coisas. Mas eu tô dizendo isso do ponto de vista de alguém de 30, né? Uma vez eu tava conversando, Bacaco, com um conhecido meu que tem 50 e poucos anos, e ele falou que a vida dele começou aos 50, porque finalmente foi a partir desse momento que ele percebeu que ele poderia viver pra ele mesmo, porque ele já tava com os filhos criados, os filhos mais velhos, né? O casamento já tava bem estruturado. Foi a partir desse momento que o cara começou a jogar futebol, por exemplo, como hobby mesmo. E, enfim, né? Fugindo um pouco desse assunto, a gente pensando sobre o córtex pré-frontal, a gente fala aqui em todo vídeo sobre isso, sobre a formação dele. A gente tem que lembrar que a gente fala que o córtex pré-frontal é a parte mais racional do cérebro, e por isso os jovens são burros, eu já disse isso várias vezes. Mas a gente tem que lembrar também que o córtex pré-frontal, ele não traz só a racionalidade em si, ele traz a regulação emocional, que é uma coisa que desde criança nós temos dificuldade em aprender. A gente pensa, por exemplo, que adolescentes não sabem regular as emoções, mas eles conseguem muito mais do que, por exemplo, uma criança. Uma criança, se ela pede pra você um brinquedo e você não dá, ela chora como se o mundo dela tivesse acabado naquele momento. Isso porque, se tratando de depressão ou não, a gente vai se tornando um pequeno ser humano funcional de verdade lá pros 25, 30 anos, como eu tô falando. O Senji, ele tem 20 anos, pelo que eu lembro do relato. Então, Senji, você ainda tá no meio da sua formação. Aqueles anos passados no seu quarto em silêncio, aquele tempo que você perdeu, entre muitas aspas, por conta da depressão, cara, era só o tutorial. Tu só perdeu os primeiros 2 minutos do tutorial, cara. Sua vida nem começou ainda, você é muito novo. E eu não tô entrando no clichê de, oh meu Deus, o sobrevivente tem 32 anos, ele é um idoso. Não, cara, eu posso te garantir isso. Pelo menos se a sua vida for minimamente parecida com a minha, eu acredito que a vida de todo mundo é parecida nesse ponto. A sua vida nem começou ainda, cara. Ainda vai vir muitos momentos de felicidade, inclusive, que você mal vai se reconhecer nessa sua versão pós-depressão. Eu tava conversando com o Bacaco esses dias do quanto a gente consegue ter uma mudança drástica em pouco tempo, né? Sem entrar em muitos detalhes, o quanto uma pequena mudança de perspectiva faz com que a gente mude toda a nossa postura em relação à vida. E até nisso é interessante a gente não se reconhecer, a gente ainda encontrar alguns traços nossos negativos, digamos assim, algo que ainda ajude a gente a manter uma certa identidade, mas a gente percebeu o quanto a gente estava muito aquém do nosso potencial. Então o grande ponto é esse, tá, cara? Não ficar triste pelo tempo que você, entre muitas aspas, perdeu, você não perdeu. É interessante que você tenha passado por esse processo, não é bom que você tenha passado, mas é interessante, porque isso com certeza pode te ajudar a entender melhor como funciona a sua regulação emocional agora. E esse vazio que você sente atualmente, eu não quero dar uma de profeta, uma de coach aqui, mas vai passar, cara. Não totalmente. Você vai perceber que a vida vai te jogar pra esse vazio de vez em quando. Eu acredito que é uma bela dança entre fugir desse vazio, se aproximar dele, se identificar com ele às vezes, mas você não vai se sentir pra sempre dessa forma, como se estivesse preso a esse vazio no sentido de estar dentro dele. Mas muitas vezes você vai perceber ele se aproximando, ele se afastando. É essa dinâmica
significa que é estar vivo, cara, né? Nem sempre a gente tá feliz, nem sempre a gente tá triste, nem sempre a gente tá no limbo. É justamente essa impermanência, que é um conceito, inclusive budista, que faz a vida ser como ela é, e isso vale muito a pena no final das contas. É como um antigo psicólogo meu costumava dizer, a vida é casar-se e dançar com a angústia, no sentido de que você experienciar a vida com completude significa também você experienciar todas as coisas ruins que a vida pode trazer também. É aquela ideia do amor fati do Nietzsche que a gente vive falando aqui toda vez, mas é uma das dinâmicas da vida, assim como a alegria também é, assim como a euforia também é, assim como diversas outras coisas também são. É basicamente a vida sendo a vida do jeito que ela é. Em relação a tudo isso, inclusive é um assunto que eu tenho conversado com um sobrevivente com bastante frequência até esses dias, inclusive hoje de manhã a gente conversou sobre isso, embora isso já envolva alguns detalhes da minha vida pessoal, eu também entendo esse sentimento do sense, de sentir que você perdeu tempo por conta de coisas que aconteceram no seu passado. Você que sobrevivente sobre isso, mas por conta de alguns problemas pessoais que eu acabei enfrentando, eu sinto que eu perdi 5 ou 6 anos da minha vida de um tempo pra cá, e por conta disso eu acabei desenvolvendo, aqui já é o momento pessoal da vida do macaco, momento pessoal da vida do macaco, mas é como se por conta desse tempo que eu sinto que eu perdi, eu estivesse numa corrida pra tentar recuperar os anos que eu perdi. Só que a gente sabe que a vida não funciona bem assim, embora a gente fique com essa angústia batendo a porta, com esse sentimento de que a gente só perdeu tempo, que a gente perdeu energia, ou que a gente poderia ter feito as coisas diferentes, na maioria dos casos, isso só vira ruminação mesmo, no sentido de que não vai trazer benefícios nem pra você naquele momento, a não ser te fazer perder mais tempo. Em alguns casos a gente perde mais tempo se lamentando pelo tempo que a gente perdeu, do que realmente tomando alguma atitude pra fazer com que as coisas sejam diferentes. Já no seu caso, você tá falando da época que você tinha entre 14 e 17 anos, ou seja, embora fosse um período até que bem recente da sua adolescência, foi praticamente o começo e até metade da sua adolescência, como sobrevivente falando, não chegou nem a ser uma parte significativa da sua juventude ainda. E você, como você falou que você tem 20 anos, cara, com 20 anos, por ter as coisas que você já tá na frente de muitas pessoas. Tem muita gente com 20 anos que ainda nem saiu da casa dos pais, por exemplo. Tem muita gente com 20 anos que nem sequer tem emprego ainda. Eu não digo isso pra fazer uma comparação entre você e as outras pessoas, porque a gente sabe que a realidade é diferente, as pessoas funcionam de formas diferentes, mas se a gente for colocar na balança o que você tem hoje em comparação ao tempo que você tinha no passado, você evoluiu muito mais e cresceu muito mais, apesar das circunstâncias que você viveu. Foi um exemplo bem claro de resiliência, de alguém que conseguiu superar a sua situação com a depressão na época da pandemia, que foi um momento difícil para todo mundo, e ainda assim no presente você alcançou uma certa funcionalidade e isso te trouxe uma certa qualidade de vida. Então, embora a gente se sinta muitas das vezes tentado a cair nesse sentimento de nostalgia ou de arrependimento pelo tempo que a gente passou, é muito mais provável que você esteja melhor agora do que você estava antes. Isso é claro, você mesmo admite isso, mas não é como se essa tristeza pelo tempo que ficou para trás fosse amenizada, obviamente. Não basta só dizer que tem que deixar o passado para lá e você tem que seguir com sua vida adiante, porque as coisas não são simples assim. Eu seria até hipócrita de dar um conselho desse, porque eu também faço a mesma coisa, pra falar a verdade. Só que nesse caso, há momentos em que a gente precisa entender que a vida continua existindo apesar disso, que a vida continua acontecendo apesar disso, e que há momentos em que sim, a gente vai sentir que a gente perdeu tempo, há momentos em que a gente vai se sentir arrependido por não ter aproveitado bem algumas oportunidades que a gente teve, mas como a gente mencionou, tudo isso só faz parte da vida como ela é. A questão de tudo isso não é sobre o tempo que você perdeu, mas o que você faz com o tempo que você ainda tem em mãos. Muito obrigado por ter assistido esse episódio até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Acredito que dá pra tirar bons insights do que a gente conversou. Se você gostou, eu quero te pedir, por favor, pra você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, claro, se for da sua vontade, e te pedir também pra que você ajude a gente a continuar existindo. Você pode se tornar um membro pra isso, custa menos de R$10 e você ajuda muito a gente, ajuda muito o canal, e também pode fazer um Pix pelo Live Pix, que o link tá aí na descrição. Muito obrigado por tudo, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.